Olá, eu sou Vivi Principal e nesse vídeo vou comentar um pouco sobre a relação entre arte, Brasil e memória de cultura. Faz tempo que eu tô querendo deixar esse vídeo por aqui, porque esse tema aqui, ele já é uma discussão recorrente nas aulas de arte que eu ministro nos cursos de extensão, portanto escolhi deixar esse vídeo aqui para que os alunos mesmo possam tê-lo como referência sobre esse assunto. Para começo de conversa, é importante sublinhar o conceito de memória de cultura. Vocês já ouviram falar nisso, memória cultural? Sabem o que é memória de cultura? Pois bem, a memória cultural nada mais é que a compreensão, a absorção que nós temos, que nós desenvolvemos sobre todos os acontecimentos que decorrem desde o momento em que nós nascemos até o desenvolvimento da nossa maturidade, por toda a nossa vida, assim por diante. Ou seja, é uma tessitura de acontecimentos e nossa absorção deles, a nossa compreensão deles. Por quê? Porque são esses acontecimentos que formam a nossa identidade de cultura. As coisas às quais a nossa família ou as pessoas que nos criam nos submetem, nos ensinam a gostar, nos ensinam a achar bom, né? As coisas que fazem parte do desenvolvimento da nossa realidade cotidiana. Isso tudo forma uma tessitura de acontecimentos e a compreensão deles se torna, portanto, a nossa identidade cultural. Isso também gera uma sensação de pertencimento. Eu faço parte de tais grupos, eu desenvolvo tais coisas, né? Eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa atividade. Então, tudo isso forma a nossa identidade cultural. E a memória de cultura é, portanto, a compreensão disso tudo, a absorção, o tanto que você absorve e se desenvolve a partir dessa questão da identidade de cultura. O seu desenvolvimento a partir disso depende também da sua memória cultural, né, de uma sensação de pertencimento. Mas, para chegar a entender a relação entre a arte que é produzida e que é consumida aqui no Brasil, e a formação de memória de cultura nos brasileiros, é importante a gente entender dois conflitos que acontecem na produção artística no mundo todo desde a modernidade. O primeiro deles é a modernidade em si e o rompimento que a arte tem conscientemente com alguns valores da cultura do Ocidente. Por exemplo, a produção de arte desde a modernidade rompe conscientemente com valores da cultura ocidental como a religião, a fé cristã e alguns outros valores morais. Então, a arte desde a modernidade acaba desenvolvendo um cunho muito mais ideológico, um cunho assim de transgressão. A ideia é desconstruir muitas coisas de até então. Isso tudo começa a se desenvolver na modernidade, mas ganha mais envergadura, mais força na pós-modernidade, que é sinônimo de arte contemporânea, é sinônimo da nossa contemporaneidade. É a arte produzida hoje. Então, a arte do nosso tempo, ela é uma consequência de todas as revoluções, as transformações da modernidade. A modernidade, ela já é por si a era das revoluções. E a arte produzida, portanto, na pós-modernidade nada mais é que uma consequência das coisas que vão acontecendo desde a modernidade, todas essas transformações. E esse é um ponto, e o segundo ponto a se considerar antes de olhar para essa formação da identidade e cultura aqui do Brasil é a questão da mídia. Nós sabemos que o princípio de toda revolução é a cultura. Se existe alguém que quer causar uma guerra ou uma revolução armada, qualquer coisa nesse sentido, não vai começar atirando em todo mundo, não vai começar por aí, mas sim vai começar pela cultura, por meio das novelas, dos livros, das músicas que são veiculadas pela mídia. É aí que começa a revolução, para depois despontar numa luta armada, em outros embates. Mas a primeira coisa que acontece em qualquer transformação social é uma transformação na cultura. Então, por isso é normal a gente ouvir, normal, né, entre aspas, ironia, é normal a gente encontrar na mídia tantas apologias a todas essas coisas que a modernidade para cá acaba por defender, uma revolução sexual. Hoje a gente pode entender as coisas como o aborto, a cultura do feminismo de uma forma muito exacerbada. Tudo isso provém de apelos culturais. A cultura são as músicas, os livros, as novelas, os filmes que vão ditar as normas de uma sociedade.
a partir desses dois conflitos aqui, um da história da arte desde a modernidade e o outro das questões das produções midiáticas, o que é que nós podemos esperar de formação de memória cultural aqui no Brasil? Boa coisa não é. E para ilustrar o que eu quero dizer aqui, eu trouxe esse livro aqui do querido professor Ângelo Monteiro, esse livro que se chama Escolha e Sobrevivência, Ensaios de Educação Estética. E ele é prefaciado pelo professor Olavo de Carvalho. E os dois pontos que eu quero mencionar nesse livro aqui nesse vídeo são o prefácio do professor Olavo e o primeiro capítulo do livro, escrito pelo próprio professor Ângelo Monteiro. Duas coisas para ilustrar a minha preocupação com a formação da memória cultural dos brasileiros. No prefácio, deixa aqui, ó. No prefácio, o professor Olavo de Carvalho diz o seguinte, que para ter... que é importante ter para a formação da memória de cultura um apego, um apreço, um amor a uma história universal, né? Entender os pilares históricos da formação das sociedades e da nossa própria sociedade, onde a gente vive. E que para isso, e que além disso, se a gente perguntasse para algum brasileiro hoje o que é ser brasileiro, né, qual que é a tua memória de cultura de fazer parte do Brasil? Provavelmente essa pessoa, uma pessoa qualquer que a gente fizesse essa pergunta, essa pessoa nos responderia algo associado a coisas da moda ou das mídias. E, gente, vamos combinar, isso não é nada profundo. O brasileiro, de acordo com o professor Olavo de Carvalho aqui no prefácio do livro, ele não tem uma compreensão histórica, artística a longo prazo. Não tem essa sensação de pertencimento a longo prazo do desenvolvimento histórico do nosso país, para poder olhar e citar os marcos e dizer eu sou resultado disso, eu sou uma consequência disso. Não, e ainda eu acrescento, hoje os cursos voltados para essa compreensão histórica aqui do Brasil têm esse sentido decolonialista, né, de falar mal de todo o processo de colonização, de todo o desenvolvimento que se dá a partir disso. Se você procurar arte brasileira, você vai encontrar, se você digitar agora no Google arte no Brasil, você vai achar a Semana de Arte Moderna de 22, você vai achar a Tarsila do Amaral, mas você não vai achar a arte produzida pelos jesuítas aqui no Brasil. O barroco brasileiro, as características peculiares do desenvolvimento do barroco no Brasil. Gente, isso aí a Globo não mostra, mas isso aí a gente não acha no Google. Se digitar arte brasileira, você vai achar a Semana de 22. Então, segundo o prefácio, segundo o professor Olavo aqui no livro, o brasileiro não tem essa compreensão profunda de memória de cultura. Tudo que o brasileiro vai responder está associado, eu acrescento eu, a Anitta, ou as músicas que são produzidas e veiculadas pela mídia, né, os sertanejos, as coisas assim. Não que não se possa gostar disso. O lance é educar-se esteticamente, desenvolver uma boa memória de cultura exige um estudo mais profundo de outras coisas, né, e não só o que é veiculado pelas mídias. E o primeiro capítulo aqui do professor Ângelo Monteiro, ele repete quase essa mesma pergunta. Se a gente perguntasse para qualquer brasileiro hoje qual que é a sua compreensão cultural do seu país, o que você vive, o que você julga ser brasileiro de fato, essa pessoa, de acordo com o professor Ângelo, vai dizer rapidamente uma resposta ligada a 3 fatores. O primeiro deles, ao futebol, ou ao carnaval, ou às novelas. Então a gente sabe que a mídia, o carnaval, o futebol que ditam essa compreensão cultural que os brasileiros têm da nossa própria história. E isso é um grande pesar, porque isso não gera uma sensação de pertencimento histórico, não gera uma compreensão consciente do desenvolvimento histórico e artístico nacional, né, das pessoas. E dizer que é brasileiro com base no carnaval, com base nas novelas da Globo, não é nenhuma vantagem. Aí, no meio disso tudo, eu fiquei lembrando de coisas que foram desenvolvidas aqui no Brasil com base nessa tentativa de formar melhor essa compreensão de memória cultural dos brasileiros e algumas controvérsias que isso aí mesmo gerou em si. Uma dessas coisas foi a construção do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, o IPHAN. Ele é um órgão criado, né, um instituto que foi criado em 1937, sob a presidência de Getúlio Vargas. E esse instituto, ele gera algumas possibilidades de preservação do patrimônio histórico e artístico aqui do Brasil.
Então, para começo lá de conversa, o IPHAN considerou somente as coisas que eram patrimônios artísticos, históricos, nacionais de cunho material. Então, espaços, né, locais, espaços arquitetônicos, construções, esculturas, digamos, monumentos, tudo isso são elementos considerados pelo IPHAN como elementos de patrimônio histórico e artístico aqui do Brasil. Muito mais tarde, em 2004, foi criado pelo IPHAN um outro caractere, considerando também como patrimônio histórico e artístico do Brasil elementos de cunho imaterial. Então, algumas manifestações artísticas que são efêmeras ou que não tem como ficar um registro material efetivo, como o desenvolvimento de algumas danças, de performances, de músicas ou de poemas, de coisas assim de cunho de tradição oral, né, de produção de arte. Isso tudo também foi considerado, foi admitido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo IPHAN, desde 2004, como patrimônio de cultura, patrimônio artístico de cunho imaterial. Então a gente tem essas duas definições. Muitas pessoas nem conhecem o IPHAN, nem conhecem essas possibilidades de preservação do patrimônio histórico-artístico nacional, nem sabem dessa divisão do patrimônio material e imaterial de arte aqui no Brasil. Vale a pena acessar o site do IPHAN e conferir essas coisas e outras possibilidades que o Instituto oferece. Mas, como eu dizia, o próprio IPHAN tem uma série de controvérsias e uma das maiores, a meu ver, é a figura do Lúcio Costa. Vocês sabem quem foi Lúcio Costa? Formado na Escola de Belas Artes, ele tem praticamente a mesma idade que o IPHAN, e ele foi convidado para ser diretor de uma seção, né, de tombamentos de dentro desse instituto, de dentro do IPHAN. Então, o Lúcio Costa ele favoreceu a preservação de muitos prédios históricos de todo o país. Só que veja só, tudo que é bom dura pouco. Ele se envolve nada mais nada menos com a onda, a vibe de Oscar Niemeyer, e todo um processo modernista da arte brasileira acaba por dar um nó na própria questão dos tombamentos que ele tinha premeditado por meio do IPHAN. Então, o próprio Lúcio Costa decreta outras coisas de destruição de prédios históricos e artísticos nacionais pelo país todo. E aí a gente vê uma grande transformação que acontece, por exemplo, na própria Avenida Paulista, com as casas que eram antigas, que eram os prédios arquitetônicos preservados, isso tudo demolido, isso tudo com aquela ideia de vamos implementar o novo, nós precisamos nos atualizar, precisamos melhorar isso tudo. Então, muitos prédios históricos, eu soube recentemente que em Campinas também houve a mesma coisa, muitos prédios históricos antigos foram demolidos para que o moderno pudesse vingar no Brasil. E Lúcio Costa nada mais é que a pessoa que fez a planta, né, o plano piloto da cidade de Brasília. Então, ele e o Oscar Niemeyer eram chegados, né? Se não me engano, o Oscar Niemeyer, ele era estagiário do Lúcio Costa, então no seu escritório e tudo. Então, o Oscar Niemeyer era um estagiário do Lúcio Costa. O Lúcio viu que ele era uma expoente, né, uma pessoa com grande talento ali para as artes modernosas, e resolveu impulsionar Oscar Niemeyer. Foi mais ou menos por aí que os dois se envolveram com a construção de Brasília. Para você ter uma ideia, Clarice Lispector, ao se referir a essa dupla aí, que foi o Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a própria Clarice Lispector fala de uma forma assim poética, dizendo que os dois não estavam preocupados em construir beleza, mas sim em construir espanto. E ela fala de uma forma poética, mas ela fala exaltando o espanto, como se a modernidade de fato não precisasse se preocupar com a beleza, que isso não fosse o papel da arte no nosso tempo. Isso é muito triste. Quando eu falo arte, a gente precisa pensar em todas as linguagens artísticas, né? Na arquitetura, na música, na pintura, no cinema, na dança, nas coisas, na literatura, no teatro, né? Nas coisas que fazem parte das produções artísticas de várias linguagens. E aí a gente fica num beco sem saída. Surge o IPHAN para cuidar do patrimônio de arte, depois o próprio IPHAN incentiva a demolição de algumas coisas para que a modernidade pudesse ter liberdade com todo o seu percurso, e a gente fica a ver navios novamente. Então, para o brasileiro formar sua compreensão de memória cultural, a coisa é feia desde o começo da história. E temos um pouco de dificuldade para isso tudo. Mas para encerrar isso daqui, não adianta só pipocar no nosso déficit aqui, e não adianta
querer criticar a compreensão do brasileiro ligado ao futebol, ao carnaval e às novelas, como disse o professor Ângelo Monteiro, não oferecer uma solução para isso. Eu insisto novamente que as belas artes acabam sendo a solução para criar e para favorecer possibilidades de consciência para o brasileiro, da compreensão da sua memória de cultura, da sua identidade cultural e dessa sensação de pertencimento. O que eu sugiro aqui são os próprios documentários da Brasil Paralelo. Tem outros documentários do Mauro Ventura, também, né, O Brasil é uma Portuguesa. Assistam esses filmes, assistam esses documentários, leiam livros e se envolvam com outras produções de belas artes que tenham um olhar mais voltado para a identidade cultural, para a memória cultural aqui do Brasil. Não tem como fugir disso, não tem como fugir da beleza, da produção de arte, da criação artística. Por meio disso a gente consegue, por meio dessa produção de arte voltada para a beleza, voltada para um apego, um apreço histórico, fica mais fácil da gente formar uma boa memória de cultura. Talvez a nossa geração ainda sofra as mazelas, por exemplo, deixadas pelo Lúcio Costa, mas talvez as próximas gerações tenham mais facilidade de ter um contato com a beleza e de ter um contato com uma arte produzida aqui no Brasil que revele de fato a sua identidade de cultura. Talvez quando a gente for estudar ou começar a fazer esse percurso de uma conscientização do rumo das coisas, tenha sido ou esteja sendo um pouco mais difícil, até mesmo numa questão de referências, mas a gente mesmo pode sistematizar melhor isso. Recentemente eu fiz lá no Instagram com o Thomas uma série de vídeos sobre a arte produzida no Brasil, desde a arte jesuítica, ao início da arte barroca aqui no Brasil, as missões artísticas. Então tem muita coisa que foi produzida e produzida, está sendo produzida artisticamente aqui no Brasil, que pode auxiliar na formação da nossa memória de cultura. Não é só consumir Anitta, não é só consumir futebol e nem o carnaval, a gente tem mais coisa, é preciso buscar um pouquinho mais sobre as belas artes nisso tudo. Então as belas artes são uma boa possibilidade, uma boa proposta pedagógica e também de criação artística para entender questões de identidade cultural aqui do nosso país.